Começo, desculpa. Muito bom dia a todos e a todas. Temos agora a audiência da Associação Portuguesa dos Festivais de Música, a Porfest, e temos presentes o Presidente da Associação, o Dr. Ricardo Bramão, também o Dr. Paulo Amaral, da Neopop, e o Dr. Gonçalo Mendes, da Musa Cascais, que está aqui atrás de mim, como sabem, por razões para cumprirmos as orientações da Direção-Geral de Saúde. Não podemos sentar todos aqui a esta mesa, porque não podemos garantir as distâncias de segurança. Vou passar de imediato a palavra ao Presidente da Associação, que poderá naturalmente dividir com os outros membros, quer a intervenção inicial de 10 minutos, quer a intervenção final de 10 minutos. Vou então passar a palavra ao Sr. Dr. Presidente Ricardo Bramão. Por favor, tem a palavra. Muito bom dia a todos. Obrigado também, antes de mais, por receberem a Porfest para a consulta deste projeto de lei. Nós quisemos também estar presentes aqui para, no fundo, lançarmos aqui algumas questões que são aprimorar este projeto de lei, perceber aqui algumas questões e clarificá-las, que acho que vai ser útil perante toda a área, perante todos os seus profissionais e também perante o público. E também, de alguma forma, se tivermos tempo para isso, elucidar aquilo que é o estado que está a ocorrer agora e aproveitar isso para ajudar que, de futuro, todas estas consequências sejam mitigadas a nível futuro. Para nós, e ao ler e após consulta dos nossos associados, também de outras pessoas influentes aqui da área do setor dos festivais, não só promotores, mas também prestadores de serviço, investigadores, marcas que patrocinam festivais, temos aqui um conjunto de pontos, 6 pontos que achamos importante discuti-las ou lançá-las aqui em discussão. Uma que é claramente a definição de que é que são espetáculos de natureza análoga e o que é que isto envolve. O segundo, quando se fala na questão do voucher, achamos que fará sentido apenas quando o consumidor desejar, isto porque, segundo o decreto-lei, aquele decreto-lei, o 10I de 26 de março, que regulamentou algumas questões aqui à volta dos espetáculos, percebemos que tanto o promotor como as bilhéticas iriam ter avultados custos a nível de custos operacionais, custos económicos, quanto a esta questão do voucher. Portanto, o bilhete, automaticamente, se o evento é adiado, o bilhete em si tem um código de barras, tem um QR Code que ficará válido para a edição seguinte ou para o próximo evento. E se, obviamente, se o consumidor desejar, porque tem uma incerteza, não sabe se pode ir ao evento ou se vai dar a outra pessoa, quer que seja, então aí emite-se o voucher. A nível terceiro, o terceiro ponto, que é, sempre que possível, o promotor poderá fazer com que fomentar e disponibilizar uma plataforma oficial de revenda dos bilhetes já adquiridos para os eventos adiados. Ou seja, passar-se um bocadinho aqui a responsabilidade para a parte do consumidor e este ser livre de negociar quando quiser essa revenda, obviamente segundo a lei geral, em Portugal, ou seja, vender no máximo pelo valor nominal do bilhete. A nível dos eventos adiados que vão ocorrer, temos este período restritivo que está previsto até 30 de setembro, não sabemos se vai continuar ou não, mas isto está a fazer com que, se o evento vai ser adiado para o ano que vem, quando quer que seja, vão haver produções que não vão durar 1 ano ou 9 meses, vão durar o dobro desse tempo, 18 meses, 24 meses. Portanto, isto envolve uma duplicação de custos a nível de recursos humanos, custos de comunicação, e estes custos não vão ser em dobro, vão ser mais do que esse dobro, precisamente porque... Ok. A nível de... esses custos vai ser muito mais difícil conseguir trazer a confiança por parte do público, conseguir convencer esse público a vir a estas mesmas edições que estão a ser adiadas. Portanto, consideramos que, nesse sentido, deverá existir a estes eventos, principalmente aqueles que foram apanhados no início de toda esta questão, em final de fevereiro, no mês de março, no mês de abril, que tenham aqui um apoio extraordinário nestas ações. Ou seja, porque de repente tiveram toda a sua produção, não puderam mitigar em nada, toda a produção em custo de sal e não conseguem reaver esses valores que estão feitos e, portanto, só daqui a 24, só daqui a 12 meses é que o podem fazer e começaram a preparar há 1 ano. Portanto, este tempo, desde o seu início de preparação à sua consecução, vai demorar 2 anos.
Consideramos também que festivais de entrada livre, portanto que a sua receita não está dependente necessariamente da bilhete, ou porque tem apoio a montante a nível de fundação, a nível de apoio público, ou preferem apostar na venda, seja de bar, de merchandising, daquilo que quer que seja, também tenham um apoio extra se ocorrerem neste período restritivo, ou seja, que é um evento de entrada livre, que normalmente não tinha estas condicionantes e passa a estar previsto, ou seja, muitos deles foram validados, ou um apoio público para um festival privado foi validado com determinado apoio e agora esse festival passa a ter muito maiores custos para conseguir marcar o lugar onde o público se vai sentar e também controlar o mesmo e a questão de todos os EPIs, os equipamentos de proteção individual, que têm que ser colocados ao dispor por parte do seu staff e ao parte do público. Por último, conseguir perceber as exceções que afinal existem ou não neste decreto-lei, se essas exceções são mais que exceções e vão ser regra, e com isto perceber que eventos que inicialmente até já foram indicados como adiados ou cancelados, se calhar até podem ocorrer ou não este ano, e com isto perceber se podem reverter, adaptando-se obviamente às regras que vão ser indicadas pela DGS e segundo isso, e que ontem já nos deram pelo Ministério da Cultura para analisar. Com isto passo agora também à palavra de dois festivais de índoles diferentes, um de cariz privado e um de cariz associativo, que quisemos trazer aqui para explicar aqui diferentes realidades. Deixa-me só dar uma informação. A discussão na especialidade desta proposta de lei vai ser na próxima terça-feira. Os grupos parlamentares, todos eles, têm um prazo até segunda-feira ao meio-dia para apresentar alterações à proposta, à PPL. Se entenderem que é conveniente e se tiverem interesse nisso, poderão, enfim, até eu diria que nas próximas horas, até ao final do dia, podem enviar sugestões. Se enviarem para a Comissão, naturalmente que serão de imediato distribuídas por todos os grupos parlamentares. Se quiserem enviar para os grupos parlamentares, enfim, têm essa oportunidade. Bom, eu parei o tempo. Vou passar então agora a palavra ao Sr. Dr. Paulo Amaral da Neopop. Por favor, tem a palavra. Isso. Olá a todos, muito bom dia. Gostaria só de transmitir uma palavra positiva de que os promotores estão a pensar, estão a aguardar pacientemente as determinações da DGS e tudo o que vier a ser determinado para os eventos que ainda forem possíveis realizar este ano. Os nossos festivais, o Neopop, o BPM e o Brand China Park, todos eles foram adiados para 2021, como é óbvio, mas temos uma estrutura de 8 funcionários e uma série de pessoas associadas à empresa e temos muita vontade para trabalhar e mais do que tudo, mais do que apoio, queremos trabalho e queremos andar para a frente com o nosso setor. Como é óbvio, isto é uma realidade para toda a gente, tanto para os restaurantes, como para as barbearias, como para os promotores de eventos, a mesma coisa. Estamos atentos às regras e àquilo que vier a ser distribuído ao setor para podermos trabalhar, porque eventos ao ar livre, achamos que é possível, com distanciamento, obviamente, e com muitas adaptações, que isto é uma realidade nova, mas os promotores também têm que fazer a sua parte e puxar as pessoas que estiveram fechadas em casa durante 60 dias, 70 dias, há pessoas que ainda não saíram de casa, e é preciso tirá-las de casa e começar aos poucos, com bom senso, com cuidado, com medidas, aos poucos vamos abrindo os eventos também ao ar livre e percebendo que não se pode fazer com 100% de lotação, mas se calhar pode-se fazer com 50% ou com 40%, não sei, isto estará a ser discutido com as associações e com o Ministério da Cultura, mas se for dentro do bom senso e de outras normas que já aconteceu e de outros exemplos que já aconteceram em que foi possível as pessoas estarem próximas umas das outras, isto também vai dar um pouco de ânimo, porque as pessoas não vivem sem cultura e a maior parte das pessoas também já não pode mais com streamings e estar em casa fechados e estar sempre a ouvir a mesma coisa, também faz parte
passo seguinte de vir a melhorar o seu ânimo, a sua maneira de estar, e é preciso dar de facto esse passo. Eu só queria transmitir que eu e os meus sócios, estamos muito atentos e temos N projetos completamente diferentes e é isso que serviu, foi para reinventar o nosso setor e queremos andar para a frente e estamos disponíveis para trabalhar e queremos, acima de tudo, trabalhar com segurança, mas trabalhar essencialmente para a economia não estagnar, porque os eventos, como a maior parte das pessoas sabem, ou não têm essa noção, mas eu fiz uma consulta no site do Banco de Portugal e tudo o que é ligado a eventos e empresas de audiovisuais, discotecas, bares, representam 1.122 milhões de euros do ano 2018 na economia. Não é um setor pequenino. Por isso, quanto mais tempo tivermos parados, vai demorar muito mais tempo a retoma. Por isso, acima de tudo, pensar nisso e pensar que temos que sair desta paragem com segurança, mas rapidamente. Muito obrigada, doutor. Passo agora a palavra ao Dr. Gonçalo Mendes, da Musa Cascais. Olá, muito bom dia. Restando-me pouco tempo, queria apenas deixar uma mensagem que os festivais, no meu caso do Festival Musa, festivais com poucos apoios, que dependem muito da bilhética, preocupa-nos bastante, nomeadamente a produção de todos os festivais que já estava a decorrer. No nosso caso, os festivais temos poucos apoios, temos algum medo de como é que serão as coisas no próximo ano, visto que os custos de produção irão dobrar, porque todo o trabalho que foi feito este ano será, digamos, em vão. E esta é uma questão que nos preocupa bastante, porque acreditamos que alguns festivais de pequenas e médias dimensões não poderão sequer voltar a acontecer no próximo ano ou em futuras edições, mesmo por dificuldades económicas. Obrigado. Muito obrigada. Vamos agora iniciar a ronda dos grupos parlamentares. Do Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Segonha, por favor. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado. Os festivais de música são, obviamente, algo relevante, não só para a economia na perspectiva do turismo, na perspectiva da cultura, mas também para a coesão territorial. Recordo que dados da Aporfest do início deste ano referiam que em 2019 teriam existido 287 festivais com a vossa classificação em todo o país, com uma ligeira redução relativamente a 2018, em que teriam sido 311, e que estimavam que estes festivais tivessem envolvido mais de 2 milhões de pessoas e produzido uma interação económica no país de cerca de 18 mil milhões de euros. Foi a estimativa que fizeram antes deste tempo que vivemos, em janeiro deste ano. Ora, tendo presente as medidas excepcionais que estão vertidas nesta proposta de lei e tendo presente outras que já estão em vigor, como seja, por exemplo, a questão da possibilidade de haver 50% de antecipação de preço contratado relativamente aos apoios e à contratação por parte de entidades públicas para a realização de eventos, as duas questões que gostaríamos de vos colocar é se entendem que esta antecipação de preço, de alguma forma, é não só um auxílio à manutenção dos festivais relativamente aos promotores, aos grandes organizadores, ou se acham que também vai haver uma redistribuição dessa mesma antecipação de preço, por forma a chegar àqueles que, no concreto, ajudavam à produção dos eventos,
nomeadamente com uma preocupação àqueles cujo vínculo para convosco é um vínculo precário e que estarão naturalmente mais frágeis perante toda esta realidade. Por outro lado, também saber se da parte da Associação tem havido algum tipo de interação, contacto, diálogo com a Associação Nacional de Municípios e com a Associação Nacional de Freguesias, por forma a envolver estas entidades públicas na resolução também destas dificuldades, porque temos consciência que estes, pegando nos números de 2019, 287 festivais, quando consideramos que de facto têm um impacto grande na coesão territorial, muito devem à ação e à promoção das próprias autarquias, à sua realização. E, portanto, também percebermos de que forma é que tem havido mecanismos de diálogo e de interação a este nível. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora, pelo Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sr. Deputado Filipe Roseta, por favor. Bom dia, agradeço a vossa presença aqui. Isto realmente, não só a presença que vocês trazem cá hoje com a proatividade das vossas propostas, que, como a Sra. Presidente disse, vêm precisamente no momento certo, por tudo aquilo que nos possam dizer hoje ainda pode ser, eventualmente, ter impacto na própria alteração da lei, mas, fundamentalmente, agradeço os últimos 10 anos em que o vosso setor transformou a nossa cultura. Para além de todos os números que já foram aqui ditos relativamente ao impacto na economia, nós não somos os mesmos sem os festivais. Portanto, há 10 anos para cá houve uma revolução neste setor e todos os empresários, todos os promotores, todas as pessoas que trabalharam e que levaram este setor para a frente estão de parabéns por aquilo que fizeram e que ainda por cima são as que têm um impacto gravíssimo no momento em que nós vivemos hoje. Temos essa noção e estamos todos a tentar ver como é que podemos minimizar o impacto neste setor tão relevante para a cultura e para a nossa vida cotidiana do verão. Das várias coisas que já foram aqui faladas, na anterior como na agora, queria tentar ver se registamos tudo. Uma foi a questão da data de 30 de setembro, que já foi referida antes, a questão do IVA, e uma coisa que disse aqui, que também já foi referida pelo PSD no debate da Generalidade, que era a questão de definir muito bem o que é que são estes festivais de natureza análoga, portanto também temos esta questão para alertar o que é que isto significa e que impacto para a lei não ficar aberta e para ficar mais esclarecida. Mas eu acho que destes pontos todos que falámos agora, nesta específica audição, preocupa-me particularmente esta questão da duplicação do tempo de produção que falaram aqui e dos custos que isto vai ser para toda a estrutura, para toda a gente, para todas as pessoas envolvidas na produção destes festivais. Portanto, o que é que vocês acham concretamente que poderia ser um apoio para este setor? Já se falou aqui em abrir, numa outra audição, em abrir a linha de crédito que foi para o turismo, muito específica para o turismo, abrir também ao vosso setor. Podia ser não sei se é portanto, uma linha de crédito que foi criada de emergência para apoiar o setor do turismo, sendo o vosso setor tão relevante para o turismo e tendo um impacto tão semelhante, se poderia ser um caminho. Nós estamos a tentar ver o que é que poderiam ser os caminhos. E ajudem-nos a chegar lá o mais depressa possível, porque realmente até segunda-feira, de preferência, para conseguirmos todos combater o impacto que isto vai ter num setor tão determinante para a economia e para a cultura do país. Também esta questão da antecipação do pagamento, se está ou não está a funcionar, não é o vosso caso seguramente, mas, portanto, no fundo o que eu vos pedia, se não agora hoje na resposta, pelo menos até ao final do dia, de darem solução àquilo que são os problemas que estão a levantar, de sugerirem o que é que pode ser. A linha de crédito é a solução suficiente? Sim, não? É uma pergunta que coloco, ou se haverá outras que vocês estão a imaginar. Apenas para concluir, uma coisa que eu acho que é bastante importante dizer é que estava aqui a falar, já estamos todos fartos do streaming e do Zoom e de ouvir os nossos artistas a cantar no ecrã e eu estava a pensar na metáfora que me parece mais adequada, é um bocadinho a diferença entre lermos sobre um poema maravilhoso sobre um abraço ou efetivamente darmos um abraço a alguém. E, portanto, na verdade, os festivais são isso, são um abraço que nós damos a alguém. Nós estamos fartos de ler poemas maravilhosos sobre abraços, mas sinceramente espero que estejamos todos juntos, muito cedo, a dar uns abraços uns aos outros, nas condições de segurança que a nossa DGS permitir e que já permitiu para outros eventos, como nós vimos todos na televisão, e portanto se permitiu para outros, permitirá seguramente para aqueles que são os festivais fundamentais para a nossa economia. Obrigada. E para a nossa cultura. Obrigada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Alexandra Vieira. Não está? Por Skype. Muito bem. Do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito bom dia. Muito bom dia. Cumprimento a Sra. Presidente, cumprimento os representantes da Associação Portuguesa de Festivais de Música. Agradeço a sua presença. Considero o trabalho desta manhã muito pertinente para a análise que vamos fazer relativamente ao projeto apresentado pelo Governo, e gostaria de colocar 2 ou 3 questões à Associação Portuguesa de Festivais de Música, que são exatamente as seguintes. Consideram que por parte do Estado, parte do próprio setor, existe um desconhecimento do que é efetivamente este setor e de todas as suas implicações e atividades que estão associadas. Lembro, na audição anterior, ter sido referido que quando se realiza um festival numa determinada região do país, isso implica um determinado dinamismo económico. Lembro que, para a generalidade dos trabalhadores deste setor, há aqui uma forte componente de sazonalidade. Há pessoas que só trabalham meio ano e ficam o outro meio sem trabalhar. Portanto, há aqui uma situação de intermitência do próprio trabalho e que remete para uma segunda questão. A primeira é, então, a necessidade de conhecer efetivamente o setor e todas as suas valências económicas, e a segunda é a necessidade de reconhecer direitos laborais e direitos relacionados com o combate à precariedade no próprio setor, de modo a que, quando existem estas situações de excepcionalidade, que provavelmente irão acontecer no futuro, seja possível não só acautelar as entidades que promovem os espetáculos, como também acautelar os direitos laborais e a própria subsistência dos milhares, atrevo-me a dizer, de trabalhadores de diferentes e variadíssimas profissões que trabalham neste setor. Por outro lado, e última questão, a terceira questão, que apoios a Associação Portuguesa de Festivais de Música consegue vislumbrar como sendo possíveis a partir da própria iniciativa do Estado. E com isto termino. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Por favor, Sra. Deputada. Bom dia, muito obrigada. Queria cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar também a vossa presença aqui, os contributos que estão a trazer para a discussão desta iniciativa. Gostaria de começar por fazer uma primeira referência da importância, de facto, da atividade cultural no nosso país. Creio que isso é indiscutível e eu creio que mais, obviamente, tem impactos no plano económico, mas eu creio que a dimensão maior está, de facto, na relação, no conhecimento, tudo aquilo que a cultura perspectiva e potencia do ponto de vista do desenvolvimento e da emancipação também no nosso país. De facto, este tem sido um setor em que os impactos da situação que vivemos tem sido muito expressivo, e importa também referir que é um setor, né, que ainda antes do surto e da pandemia, de uma perspectiva geral, tem existido muitas dificuldades. Podemos falar, por exemplo, da instabilidade que muitas vezes existe nas relações laborais, na precariedade, e isso acaba por agravar depois tudo aquilo que estamos a viver neste momento na área cultural. E este era um bocadinho um primeiro aspecto que gostaria também de vos pedir que pudessem fazer referência. Há pouco referiu que tinha uma estrutura, que tem trabalhadores, e naturalmente isso tem assume um conjunto há um conjunto de responsabilidades que têm que ser naturalmente assumidas, e nós queremos também proteger os postos de trabalho, como é óbvio, mas um bocadinho também vos colocar, ou seja, que pudessem de certa forma pormenorizar naquilo que tem sido o vosso trabalho, quais é que são as dificuldades de facto do dia a dia relativamente à situação
situação em que vivemos. Também aqui nas vossas intervenções foram feitas várias referências de que da possibilidade de se fazer espetáculos em recintos abertos, que têm vontade de fazer, de realizar. Queria-vos deixar como é que consideram que isso poderia ser feito. Na vossa opinião, o que é que achavam que é necessário para que se pudesse fazer essa realização, tal como estão aqui a sugerir e a propor. Há uma outra questão que nos preocupa, também foi aqui abordada a questão relativamente aos vales. De facto, a proposta de lei permite ou seja, deixa de haver o ressarcimento pelo cancelamento do espetáculo, permite que possa ser utilizado esse bilhete num próximo espetáculo que seja realizado, ou outro espetáculo realizado pelo mesmo promotor, com esta ideia do vale, prevendo apenas a restituição em 2022. Gostaria de perguntar o que é que acham, por exemplo, da possibilidade de reembolso destes valores às pessoas que adquiriram os bilhetes, se for essa a sua vontade, e que implicações é que isso tem ou não também na vossa atividade. E depois há aqui uma outra questão que, no meio de tudo isto, quando nós falamos das dificuldades, porque nós temos autores, temos artistas, temos técnicos, produtores, estamos a falar de um conjunto grande de trabalhadores que estão envolvidos na realização destas iniciativas. Vou terminar, Sr. Presidente, vou mesmo terminar. Estão envolvidos nestas iniciativas e nós consideramos que, de facto, neste caso concreto, não havendo esta devolução de verbas do valor dos bilhetes, fica do lado dos promotores. Nós consideramos que isto deve ser naturalmente, de certa forma, devia de chegar a todos, não é? Para que não haja, pois, também aqui trabalhadores, como estamos a sentir, que neste momento estão, de facto, sem qualquer tipo de rendimento, e isto é uma situação efetivamente muito complicada. Como é que também veem tudo isto? E se tem alguma sugestão também de medida que se pudesse encontrar para ultrapassar esta dificuldade? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Cristina Rodrigues do PAN, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todos os presentes e agradeço, obviamente, a vossa partilha e por terem vindo aqui à Comissão dizer-nos também um pouco do que é a vossa perspectiva. Eu vou ser muito sucinta. Queria dizer-vos que desde cedo que o PAN tem manifestado a sua preocupação com os apoios que estão a ser prestados ao setor da cultura, inclusivamente pedimos a audição da Sra. Ministra da Cultura, precisamente para percebermos o que é que estaria a ser organizado ou a ser pensado por parte do Governo. Continuamos a considerar que tem sido insuficiente e essa é logo a primeira questão que vos coloco, é se, apesar daquilo que disse, que obviamente a vossa ideia é conseguirem trabalhar e poderem trabalhar, mas independentemente disso, se consideram que os apoios que existem atualmente são ou não são suficientes, são ou não são adequados. Falou, julgo que, da questão das exceções. Gostava de lhe perguntar se considera que seria positivo haver uma definição de festival na lei, para que depois também se percebesse exatamente quais é que podem ser ou não as exceções, e se estas devem estar, obviamente, discriminadas. Relativamente às datas, eu julgo que já foi perguntado, mas questiono novamente, do vosso ponto de vista, a data de 30 de setembro é uma data que pode adequada, se consideram que pode haver uma antecipação ou não, havendo possibilidade de antecipação do vosso ponto de vista e não sendo a DGS, obviamente, que condições consideram que são execuíveis e necessárias para que possam ocorrer os espetáculos de grande dimensão, nomeadamente os festivais. É tudo. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos agora à intervenção final por parte da APOFEST. Vai só falar o doutor ou falaram todos? Muito bem, então têm 10 minutos para fazer as vossas intervenções. Obrigado por todas as questões. Vou tentar aqui ver se consegui apanhar todas e um bocadinho de tentar também ajudar-nos. Esta área dos festivais é uma área que não se pode olhar só para 5 ou 6 festivais, que normalmente e muitas vezes são os mais mediáticos, que festivais há várias coisas, ou seja, nós consideramos como um festival de música e essa contabilização dos 287 festivais, que pelo menos 2/3 da programação têm que ser baseados na música e a música tem que ser a questão principal de ir àquele festival. Portanto, consideramos isso.
A definição de festival muitas vezes está próxima da festividade, mas quando colocamos aqui nestas questões dos reembolsos, queremos saber se, por exemplo, uma exposição que estava prevista de ocorrer e muitas exposições, e houve exposições até de larga escala que estavam previstas e que não puderam ocorrer mais, se isso também inclui ou não inclui. Ou seja, se isso também é considerado um espetáculo, se não é, portanto, precisamos, dentro dessa questão, precisamos aqui, festival e festividade é mais fácil, podemos ajudar-vos, né, ajudar nesta definição. Depois é perceber todos os outros, tudo o resto ali, nomeadamente exposição, que também envolve tanta gente, se também se engloba dessa forma. A nível do setor, o Estado, esta questão, e como disse muito bem a deputada Filipa Roseta, indicou da questão, é um setor que cresceu muito da última crise, portanto 2008 e 2009 teve, e estávamos a falar isso até antes de estar aqui, cresceu muito disso, ou seja, foram trabalhadas ferramentas após essa crise perante esta questão, e notamos sim que o setor do Estado, desde que começámos a trabalhar, muitas vezes tem esse desconhecimento, e é normal, não tem que ter, estamos a ter aqui esse lado de apoio. Já ajudámos com o Turismo Portugal quais são os festivais, muitas vezes os festivais estão separados por localizações geográficas, do fundo ambiental, que festivais é que estão realmente a ocorrer todo o país, porque ninguém se lembra do festival que está a ocorrer naquele bocadinho rural que se calhar só tem 200 pessoas, mas que é tão mais importante para aquelas 200 pessoas do que se calhar para as 100 mil de outros. Para nós, validamos um festival, tem sempre o mesmo grau de importância. Quando falamos do reembolso, eu acho que é importante pelo menos haver aqui uma norma e depois os promotores, obviamente, que uns poderão querer e têm essa possibilidade de, ok, deixar um legado e eu não quero, pelo menos em termos de comunicação, estragar uma relação de médio prazo ou de curto médio prazo, ok, mesmo assim eu vou reembolsar já, e é um investimento que o promotor vai fazer, e aí as linhas de crédito vão ser certamente muito importantes para, ok, tudo bem, eu não quero que a pessoa, porque hoje eu posso estar nesta situação, amanhã posso estar desempregado, amanhã posso já não estar em Portugal, portanto, ok, o promotor assume isto e perceber como é que pode assumir ou não. Há promotores que podem estar um pouco melhores confortáveis, mas a maioria obviamente que não está. Mas depois há aqui uma questão muito importante quando falamos de linhas de crédito, que é, para nós é muito importante, e há festivais privados, há festivais associativos e há festivais públicos. Portanto, estas questões de linhas de créditos não podem funcionar de igual forma para todos. Aqui o que sugerimos, e está um bocadinho aqui no nosso contributo que apresentámos, é um fundo de garantia perante este tipo de situações. Por exemplo, nós temos um fundo social, obviamente, que é muito reduzido perante aquilo que pode dar e que só existe dos nossos associados. Agora, consideramos que de futuro poderia haver uma percentagem de bilhete dessa questão de poder garantir um fundo perante estas situações que poderão ocorrer a nível de futuro, que vá proteger de duas formas, não apenas o público, mas também os próprios profissionais, que é isto que queremos, ou seja, temos uma classe que está claramente parada e não sabemos, ou melhor, consequências já tivemos, várias empresas que fecharam durante todo este tempo. É importante também proteger aqui também, de um lado, o consumidor, obviamente, e é isso que queremos, e a área sair daqui credível, que é o que queremos. Portanto, é muito importante ficar salvaguardado, sim, mas se uma destas empresas que hoje promotores sejam privadas, ou não, em princípio serão privadas, mas também pode acontecer outras, amanhã deixar de existir. Como é que é feita essa devolução e como é que é feita essa questão, como é que está protegido o consumidor deste ponto? Para nós é importante que o consumidor esteja protegido, mas que esse promotor que deixou de existir não contamine negativamente todos os outros que continuam a fazer o seu trabalho e esforçaram-se para manter, e todos os outros que vão começar certamente a iniciar as atividades aqui dentro desta área. Se os apoios são suficientes ou não, consideramos que não, senão certamente não estaríamos aqui. Esta é uma área que acreditamos e que sempre foi uma das nossas lutas desde que começámos a associação e que advém desde quando começámos a realizar o nosso principal evento profissional, o Talkfest, desde 2012, que é a profissionalização clara desta área. Agora, esta área não se pode comportar como se comporta uma empresa, não é? Porque o risco está no fim. Eu vou fazer um evento e, teoricamente, tenho 12 meses para o fazer e só ao fim daqueles 12 meses é que recebo as receitas. Numa empresa eu vou fazendo, eu vou arriscando aqui, vou recebendo de lá, portanto eu vou conseguindo ter esse balancete mais próximo. Num festival, e quanto maior é a sua dimensão, mais difícil é este balancete ser certo e também o risco é muito maior. Portanto, os apoios aqui são claramente suficientes. Agora achamos que esta é uma oportunidade também para profissionalizar a área, profissionalizar o setor, as empresas, o que é que são roadies, o que é que são promotores, estas profissões estarem na próxima classificação nacional de profissões, que deve estar a existir uma revisão para breve.
quando falaram daqui também de uma questão da Associação Nacional de Municípios e Freguesias, começámos por falar com a associação que esteve aqui anteriormente, com a APCAT também, com outras associações do setor que exportam iPods, como por exemplo, mas não falámos, é verdade, com a Associação Municipal de Freguesias e também de municípios, e se calhar, e porque muitos dos nossos associados também são municípios que organizam festivais, portanto também achamos por bem e vamos aceder a essa recomendação e entrar em contacto a partir daqui com eles e perceber de que forma. Obviamente que consideramos é que a questão dos municípios não é tão premente a partir da hora que tem uma bolsa salvaguarda maior que os privados ou que os associativos não têm, mas essa recomendação vai claramente ser aceita e a partir daqui vamos chegar à fala com eles. Obrigada. Passo agora a palavra novamente ao Sr. Paulo Amaral, por favor. Ok, peço desculpa. Vou aproveitar para responder a algumas questões que foram colocadas pelos grupos parlamentares. Do ponto de vista, eu quando falo em nome da minha empresa, por isso quero dar essa opinião. Ou seja, houve uma questão sobre a linha de crédito do turismo, pelo aquilo que eu analisei, é uma linha extremamente rápida, muito eficaz e extremamente simples de concorrer, e com a simples adição do CAI de Artes e Espetáculos, qualquer promotor de eventos poderia passar a poder candidatar-se à mesma. Tem um limite, não é muito grande, tendo em conta aquilo que o Ricardo indicou, que se os promotores tomarem essa opção de poder reembolsar alguns bilhetes, vão precisar de um fundo de maneio bastante significativo. Por isso, se calhar, não é suficiente, mas é uma ajuda e é extremamente fácil a candidatura e a sua maneira de concorrer. Já estive a analisar e é bastante simples. Eventos ao ar livre, eu estive em viagem, vim do Porto, não consegui ainda analisar a fundo aquilo que saiu para a imprensa a nível dos espaços ao ar livre, mas analisando de uma forma muito simples, algo como 5 pessoas por 20 metros quadrados ao ar livre parece-me perfeitamente possível, tendo em conta que um autocarro hoje em dia tem cerca de 30 metros quadrados e até mais pessoas. Não vejo nenhum risco acrescido de estar num evento ao ar livre em que as pessoas que vão, obviamente, sabem que têm que manter distanciamento umas das outras e querem aproveitar também essa oportunidade que se lhes for dada para se divertir. Eu sei que todas as pessoas, e tivemos o exemplo dos portugueses que estiveram em casa e souberam acatar e comportar-se exemplarmente, acho que nos eventos, se lhe for dada essa oportunidade, que também o saberão fazer. E como o Sr. Primeiro-Ministro tem dito muitas vezes, vamos navegando à vista, cada 15 dias vamos vendo, se os eventos não surgir nenhum foco de problemas, que eu não estou a ver razão para que isso aconteça, acho que é possível ir aumentando depois o número de pessoas nestes espaços. Só deixar mais uma questão relacionada com a definição de festival. Acho que é muito fácil, em vez de estarmos aqui com um festival análogo, se é religioso, se é político, eventos para mais de 5 mil pessoas, conforme a DGS já tinha dito na sua orientação técnica. Eventos acima de 5 mil pessoas são festivais, são grandes eventos e carregam, se calhar, um risco maior do que outros eventos. Abaixo de 5 mil pessoas já são pequenos eventos, não são chamados grandes eventos, nem grandes festivais, porque não existe definição do que é um festival em nenhum manual, nem nenhuma norma, por isso, em vez de estar, se calhar é mais fácil a lei ficar com essa, simplesmente mencionar grandes eventos acima de 5 mil pessoas. Como eu digo, é a minha opinião. Queria só deixar 3 pequenas ideias. Eu optei por responder aos seus deputados. Eu vou só deixar, são muito breves, as ideias que eu já fiz chegar às 2 associações, que eu acho que são ideias importantíssimas para a retoma e que são muito simples e são temporárias. Uma que é um pouco, eu depois posso fazer chegar essa informação, recuperação do IVA dos bilhetes durante um cariz temporário até 31 de dezembro de 2021, isto é o quê? Ou seja, o promotor está a ser apoiado pelo número de bilhetes que vai vendendo e deduz
esse valor do IVA na sua declaração de IVA mensal ou trimestral, conforme a dimensão. E cada promotor é apoiado à dimensão que ele tem. Quanto mais bilhetes vende, também, obviamente, está a trazer mais retorno e mais outras receitas ao Estado. A redução temporária também do IVA no serviço de venda de bebidas nos eventos, bares e discotecas, porque todas as bebidas alcoólicas, como a maior parte das pessoas sabem, são vendidas a 23% de IVA. Eu digo reduzir para 13% porque nunca mais será o mesmo e o consumo vai contrair imenso. E o Estado, por outro lado, consegue recuperar o IVA na taxa do álcool, que é vendido na fonte, ao distribuidor de bebida. Por isso, se houver mais venda de bebidas de álcool, isso existe. E, por último, aumentar o prazo de layoff simplificado para este setor cultural, porque, como todos nós sabemos, pelo menos até 30 de setembro estamos todos fechados. E se isso acontecer, 3 meses adicionais de layoff simplificado e com aquela medida do IFP, do salário, de apoiar na retoma, em vez de um salário mínimo ser 2 salários mínimos, porque foram 6 meses fechados, eu julgo que isto são 3 ideias simples e muito importantes a todo o setor e transversal à dimensão do promotor, seja ele grande ou pequeno. Julgo que isto, na minha humilde opinião, julgo que vai contribuir positivamente. Peço desculpa do tempo que me alonguei um bocado. Obrigada. Passo agora a palavra 1 minuto para terminar ao Gonçalo Mendes, por favor. Ok. Então, visto que tenho pouco tempo, vou apenas tocar no ponto do crédito, que apesar de acreditar que é necessário, acho que não pode ser a única medida, visto todas as realidades diferentes dos festivais. Para além de o crédito significar um endividamento extra que não sabemos se os festivais depois vão conseguir recuperá-lo, julgo que é uma medida que não se aplica a todas as realidades dos festivais, tendo que ser pensadas outras medidas. E é só. Obrigado. Muito obrigada. Agradeço mais uma vez à Associação Portuguesa dos Festivais de Música a terem tomado a iniciativa de pedir esta audiência. Foi muito interessante, deram excelentes contributos. Se o quiserem transformar em escrito, têm até hoje ao final do dia e que serão distribuídos aos senhores deputados. Muito obrigada. Esperemos encontrar-nos brevemente sem máscara. Muito obrigada.